6. Linguagem de amor N. O. 5. Atitudes de serviço. Assim que começou a trabalhar em seu primeiro emprego de tempo integral, Jeremy pensou logo em casar-se. Veja a lembrança que ele tem de sua infância. Acho que a coisa que me fez sentir mais amado foi a maneira como meus pais trabalharam duro para auxiliar-me em tudo. Lembro-me de todas as refeições que mamãe fez, mesmo quando estava trabalhando fora, e de quando o papai me ajudou a consertar um carro velho que compramos juntos quando eu tinha 16 anos. O rapaz de 24 anos continuou. Lembro-me das grandes e pequenas coisas que eles fizeram para me ajudar. Percebo isso agora mais do que antes. Porém, mesmo naquela época eu sabia que eles estavam trabalhando arduamente para me ajudar, e sempre apreciei isso. Espero que possa fazê-lo mesmo por meus filhos algum dia. Algumas pessoas têm nas atitudes de serviço sua principal linguagem de amor. Mesmo que ela não seja a principal linguagem de seu filho, lembre-se disto: a paternidade e a maternidade são uma vocação orientada para o serviço. No dia em que você descobriu que teria um filho, foi designado para um trabalho de tempo integral. Seu contrato determinava um mínimo de 18 anos de serviços, com uma cláusula especial que o colocava na reserva ativa por muitos anos depois disso. Como pai ou mãe que serve, você talvez tenha descoberto outra verdade sobre essa linguagem de amor. As atitudes de serviço exigem muito dos pais, tanto física quanto emocionalmente. Portanto, nós pais, temos de ter a máxima atenção no que diz respeito à nossa condição física e emocional. Para a saúde física, precisamos de uma rotina equilibrada constituída do número necessário de horas de sono, alimentação regular e exercícios físicos. Para a saúde emocional, é crucial que tenhamos autoentendimento e um relacionamento conjugal de apoio mútuo. A. Quem você serve? Quando pensamos em atitudes de serviço, precisamos nos perguntar: a quem sirvo? Não é somente às suas crianças. Na parceria do casamento, você serve ao outro cônjuge fazendo coisas que irão agradar-lhe para expressar o seu amor. Você deseja manter cheio o tanque de amor de sua esposa ou de seu marido através das atitudes de serviço. Pelo fato de as crianças precisarem de pai e mãe que lhes proporcionem um modelo equilibrado para a vida, dedicar tempo ao seu relacionamento conjugal é parte essencial da boa paternidade. Maternidade. É claro que, como pais, vocês servem a seus filhos, mas a motivação fundamental não deverá ser fazer o que eles gostam. O objetivo maior é fazer o que é melhor para eles. O que mais agrada a seus filhos no momento talvez não seja a melhor forma de você expressar seu amor. Coloque 3 barras de chocolate na lancheira de sua filha e ela irá delirar, mas você não estará dando a ela o que é bom e saudável. Ao servir seus filhos, o principal motivo, fazer o que é o melhor, é encher seus tanques de amor. E para suprir aquela necessidade de amor você precisa utilizar suas atitudes de serviço em conjunto com as outras linguagens. Uma palavra de cautela enquanto exploramos a última linguagem de amor: não veja as atitudes de serviço como formas de manipular seus filhos. Isso é muito fácil de acontecer, especialmente quando eles são pequenos, pois nessa fase as crianças desejam presentes, serviços muito mais do que qualquer outra coisa. Porém, se nós, pais, cedermos aos mínimos desejos ou exigências por abundância de presentes e serviços, nossos filhos permanecerão infantilmente autocentralizados e se tornarão adultos muito egoístas. A linguagem das atitudes de serviço deve ser usada de maneira equilibrada. As atitudes de serviço podem tornar-se um modelo para a responsabilidade e serviço de seu filho.
Talvez você queira saber como seus filhos desenvolverão a própria independência e capacidade se você os servir. Porém, quando você lhes expressa seu amor através de atitudes de serviço, fazendo coisas que eles ainda não são capazes de fazer sozinhos, está estabelecendo um modelo a ser copiado. Isso os auxiliará a escapar da autocentralização e da suposição de que o mundo gira em torno deles e os incentivará a ajudar os outros. Este é nosso objetivo final como pais. Veja a seção O propósito final do serviço. S. Vindo conforme a idade. As crianças cujos tanques de amor estão sempre bem abastecidos adotam, com muito mais frequência, aquele modelo amoroso de serviço, mas isso não acontece com as crianças que têm dúvidas sobre o amor de seus pais. Todavia, esses atos de serviço têm de adequar-se à idade dos filhos. Você deve fazer por eles aquilo que ainda não conseguem fazer sozinhos. Obviamente, você não dá comida na boca de seu filho de 6 anos. Arrumar a cama para uma criança de 4 anos é um ato de serviço, porém crianças com 8 anos de idade já são capazes de arrumar suas próprias camas sem a ajuda da mãe. Os filhos não precisam esperar até entrar na faculdade para aprender como utilizar uma máquina de lavar ou uma secadora, pois, com certeza, eles não aprenderão tais atividades lá. Os pais que estão ocupados demais para ensinar seus filhos a lavar roupa ou são excessivamente perfeccionistas para deixá-los errar até aprender não estão amando os filhos, mas incapacitando-os. Portanto, as atitudes de serviço têm uma etapa intermediária. Nós servimos aos nossos filhos, porém, quando eles estiverem prontos, nós lhes ensinaremos como servir a si mesmos e aos outros. Claro que esse nem sempre é um processo prático e rápido. Você levará mais tempo para ensinar uma criança a fazer o jantar que prepará-lo você mesmo. Se o seu único objetivo é colocar a comida à mesa, é melhor que você mesmo prepare todas as refeições. Porém, se o seu objetivo é expressar amor por seus filhos, procurando o melhor para eles, você desejará ensiná-los a cozinhar. No entanto, antes e durante aquele tempo, o melhor agente motivador para seus filhos é ver seus atos de amor genuínos para com a família ao servi-los durante muitos anos. Lembre-se também de que algumas atitudes de serviço que você presta a seus filhos sem dificuldade alguma resultam de sua capacidade grandemente desenvolvida, coisa que talvez eles nunca sejam capazes de adquirir. Todos nós temos diferentes aptidões e talentos, no contexto da família, podemos servir uns aos outros com nossas capacidades específicas. Como pais, devemos ser extremamente cautelosos e sábios para não forçar nossos filhos a ser cópias exatas do que somos ou a realizar os sonhos que nunca conseguimos realizar para nós mesmos. Em vez disso, devemos ajudá-los a desenvolver suas próprias habilidades e talentos, a seguir seus próprios interesses e a tornar-se as melhores pessoas que puderem, utilizando seus dons naturais, graciosamente dados por Deus. Abrindo o jogo. Alguns pais, desejosos de que os filhos desenvolvam suas habilidades naturais e a independência, vão demasiadamente longe ao deixar que eles descubram as coisas por si mesmos. João e Catarina eram pais assim. Eles incorporaram um espírito pioneiro de austera independência e autoconfiança e queriam criar seus 2 garotos da mesma maneira. Como nos tempos do Velho Oeste, eles pareciam ter acabado de saltar de uma diligência. Porém, depois que João e Catarina participaram de Gelry, seminário sobre o casamento e ouviram a respeito das 5 linguagens de amor, eles concluíram que atitudes de serviço não poderia ser uma dessas linguagens. João me disse: não acredito que os pais devem fazer para seus filhos as coisas que eles não podem fazer por si mesmos.
Como você irá ensiná-los a ser independentes se continuar a fazer tudo para eles? Eles têm de aprender a se virar sozinhos. Os garotos preparam suas próprias refeições? Perguntei. Essa é a minha função. Mas, exceto isso, eles fazem tudo mais, respondeu Catarina. Eles fazem a comida quando estão no campo e cozinham bem, acrescentou João. Obviamente os dois se sentiam muito orgulhosos de seus meninos. Agora que ouviu a respeito das 5 linguagens de amor, você tem alguma ideia de qual seja a principal linguagem de seus filhos? Realmente não sei, João admitiu. Você acha que seus filhos se sentem verdadeiramente amados por vocês? Acho que sim. Eles devem sentir-se amados. Você teria coragem de lhes perguntar? Desafiei. O que você quer dizer? Quero dizer que você deve conversar separadamente com cada um deles da seguinte forma: filho, quero lhe fazer uma pergunta que nunca fiz antes, mas é muito importante que eu saiba a sua resposta. Você sente que eu o amo? Abra o jogo. Eu realmente quero saber. Como você se sente? João permaneceu em silêncio por um bom tempo. Isso não será fácil. Não sei se é realmente necessário, retrucou ele. Isso não é necessário, respondi, mas você nunca irá descobrir qual é a principal linguagem dele se não perguntar. João voltou para casa com as minhas palavras martelando na cabeça. Você nunca saberá se não perguntar. Então, ele começou conversando com seu filho mais novo, Bernardo, atrás do celeiro, quando se encontravam a sós. Ele fez a pergunta que sugeri. Bernardo respondeu. Claro, papai. Sei que você me ama. Você gasta tempo comigo. Quando você vai até a cidade sempre me leva junto. Quando estamos no campo, você sempre conversa comigo. Eu sempre considerei esses momentos muito especiais, porque você, mesmo estando tão ocupado com suas tarefas, sempre arranja um jeito de estar comigo. Quando João ficou mudo, Bernardo perguntou. Tem alguma coisa errada? Você não vai morrer, vai? Não, não vou morrer. Apenas queria ter certeza de que você sabe quanto eu o amo. Essa foi uma experiência tão emocionante que João demorou uma semana para recobrar a coragem e ter a mesma conversa com seu filho de 17 anos, Jonatas. Numa noite, quando estavam sozinhos após o jantar, ele virou-se para seu filho e disse-lhe: Jonatas, quero lhe fazer uma pergunta que nunca fiz antes, mas sua resposta é muito importante para mim. Talvez isso seja difícil para você, mas quero que abra o jogo, porque realmente preciso saber como se sente. Você tem certeza de que eu o amo? Após uma longa pausa, Jonatas disse. Não sei exatamente como dizer isso, pai. Acho que você me ama, mas algumas vezes eu não sinto isso, acho até que você não me ama de jeito nenhum. Quando isso acontece, filho? Quando eu preciso de sua ajuda e você não me ajuda. Como naquela vez que começou a pegar fogo no celeiro e eu disse ao Bernardo para avisá-lo de que precisava de sua ajuda. Como resposta você disse que tinha certeza de que eu era capaz de resolver aquela situação sozinho. Como você disse, Bernardo e eu realmente conseguimos apagar o fogo, mas fiquei me perguntando por que você não veio me ajudar. No início achei que você estava tentando fazer-me um homem independente, mas depois suspeitei que você não me amasse. Essa suspeita aumentou quando você se negou a ajudar-me na lição de matemática. Você me disse que eu era capaz de fazê-la sozinho porque eu era esperto. Fiquei muito triste com sua resposta. E por último houve aquela vez em que a carroça atolou e eu lhe pedi para me ajudar a soltá-la. Você disse que como eu havia provocado aquela situação eu poderia descobrir sozinho como resolvê-la.
Eu sabia que era capaz de desatolar a carroça, mas, no íntimo, eu queria a sua ajuda. São essas as vezes em que senti que você não se importava comigo. Como disse, sei que você me ama, mas nem sempre sinto que isso é verdadeiro. Essas palavras foram suficientes para fazer um cowboy chorar. Jonatas, sinto muito, disse João. Não sabia como você se sentia. Eu deveria ter perguntado isso há muito tempo. Eu queria que você se tornasse uma pessoa independente, autoconfiante, e você o é. Tenho orgulho de você, mas quero que saiba que eu o amo muito. Estarei aqui pronto para ajudá-lo. E espero que você me dê uma nova chance. Pai e filho, então, se abraçaram na silenciosa cozinha. Cerca de 7 meses mais tarde, João conseguiu sua nova oportunidade quando a carroça ficou presa ao atravessar o riacho. Os garotos tentaram soltá-la durante mais de 2 horas, mas não conseguiram. Finalmente, Jonatas mandou Bernardo avisar o pai. Bernardo não acreditou na resposta de seu pai quando ele imediatamente selou o cavalo e cavalgou até o riacho. Quando a carroça já estava livre, Bernardo achou muito estranho ver seu pai abraçar Jonatas e dizer: "Obrigado, filho. Eu gostei muito disso." A cura que havia começado naquela cozinha se consumou no riacho. Um rude rancheiro havia aprendido uma terna lição. Ó, serviço amoroso. Pelo fato de a tarefa de cuidar dos filhos ser uma constante rotina durante longos anos, requerer muitas outras obrigações, os pais podem esquecer-se de que suas atitudes diárias corriqueiras são expressões de amor com efeitos duradouros. Algumas vezes eles podem sentir-se muito mais como escravos que como doadores amorosos e voluntários, explorados pelo cônjuge, pelos filhos e por outros. Entretanto, se assumirem essa atitude, a criança perceberá que o que seus pais fazem por ela é forçado e não produto de sua linguagem de amor. O servir com amor não é sinônimo de escravidão. A escravidão é imposta externamente e cumprida com relutância e contrariedade. Por sua vez, o serviço amoroso é um desejo interior da pessoa de utilizar sua energia em prol dos outros. Ele é um presente, não uma necessidade, e é realizado livremente, não debaixo de coerção. Quando os pais servem a seus filhos com espírito de ressentimento e amargura, talvez as necessidades físicas sejam satisfeitas, porém o desenvolvimento emocional deles sofrerá um duro golpe. Em virtude de o servir ser diário e rotineiro, até os melhores pais precisam parar para refletir de vez em quando sobre a forma como estão agindo, para assegurar-se de que suas atitudes de serviço estão realmente comunicando amor aos filhos. Ó, propósito final do serviço. O objetivo final do servir aos filhos é ajudá-los a se tornar adultos maduros, capazes de expressar amor aos outros com atitudes de serviço. Isso inclui não somente ser útil para agradar aqueles a quem se ama, como também servir as pessoas que não sabem retribuir o benefício recebido. Quando as crianças vivem com o exemplo de pais que servem a família, também aqueles que estão fora dos limites de suas casas, elas aprendem a servir. A Bíblia lembra que o serviço sacrificial é uma maneira de agradar a Deus. Durante uma refeição na casa de um importante líder religioso daqueles tempos, Jesus disse ao seu anfitrião: "Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado." Lucas 14 de dezembro de 14. Que palavras poderosas!
Isto é o que desejamos para nossos filhos, que sejam capazes de executar atos de serviço com amor genuíno e compaixão. Entretanto, nossos filhos são imaturos. Na maioria das vezes, eles são egocêntricos, e não se deve esperar que sirvam aos outros sem que haja uma pontinha de motivação egoísta. Eles querem receber a recompensa pela boa conduta. Levará algum tempo para que sejam capazes de expressar amor através de atos voluntários de serviço. S. R. O modelo. Como caminhamos em direção a esse objetivo final? Em primeiro lugar, é preciso nos assegurarmos de que nossos filhos se sentem genuinamente amados e cuidados. Temos de manter seus tanques emocionais bem cheios. Nós também somos modelos para eles. Pelo nosso exemplo, eles primeiro vivenciam e se beneficiam de nossas atitudes amorosas de serviço. Quando se tornam mais velhos e capazes de demonstrar apreciação, podemos mudar gradativamente de ordens para pedidos. Os pedidos não exigem. É difícil os filhos demonstrarem uma apreciação sincera quando são obrigados a fazê-lo. Essa é a diferença que existe entre diga obrigado a seu pai e você pode dizer obrigado a seu pai. Solicitar suaviza a relação, abranda a ira e nos ajuda a ser positivos e agradáveis. À medida que as crianças crescem, percebem cada vez mais o que se faz para elas, e se tornam mais conscientes do que lhes foi feito no passado. Claro que essa consciência não retrocede ao tempo em que suas fraldas eram trocadas ou lhes era dada a mamadeira. Porém, elas veem os outros pais cuidando de seus bebês dessa forma e percebem que usufruíram do mesmo tratamento. Com a convicção de serem verdadeiramente amadas, as crianças são capazes de apreciar quando a mãe prepara comida e as serve. Elas serão muito mais sensíveis aos momentos em que um dos pais lhes contar histórias, as brincadeiras em família, ao tempo em que o pai reservou para ensiná-las a andar de bicicleta e ajudá-las nas lições de casa, ao cuidado com elas nos períodos de doença, ao conforto que os pais lhes deram quando seus sentimentos foram feridos e à disposição de levá-las a lugares divertidos e de dar-lhes presentes e guloseimas em dias especiais. Por fim, essas crianças perceberão que os pais também fazem coisas para os outros. Aprenderão a visitar uma pessoa doente, a dar dinheiro ou comida aos menos assistidos. Desejarão participar de projetos que auxiliam outras pessoas, especialmente aquelas aventuras que lhes permitem sair da rotina familiar. Elas não precisarão ir muito longe para encontrar os menos afortunados. Na maioria das cidades, independentemente do tamanho, existem muitas pessoas que necessitam de toda a sorte de ajuda. Sua família, isoladamente ou no contexto de comunidade ou grupo religioso, pode separar um dia ou uma semana para oferecer seus serviços a uma missão, um orfanato ou uma entidade social que sirva a alimentação. Alternativas não faltam. Quando pais e filhos trabalham juntos em causas sociais como essas, a atividade torna-se uma poderosa lição sobre a alegria de servir aos outros. Claro que existem aquelas oportunidades ocasionais mais exóticas de serviço em lugares distantes, seja através de iniciativa própria, seja por meio de organizações privadas. Certo ano, trabalhei como médico voluntário em uma agência missionária cristã na Bolívia. Toda a família Campbell mobilizou-se e me ajudou. Lembro-me de haver tratado, em nossa clínica, de um garotinho índio de 3 anos de idade, com uma séria fratura na perna. Por 6 meses ele permaneceu no equipamento de tração, incapacitado de mover-se. Muitos filhos de missionários do local tiveram a oportunidade de executar muitas atitudes de serviço para aquele garotinho. No Natal daquele ano, eu me emocionei muito quando a nossa Carrie, então com 8 anos de idade,
deu à irmã daquele indiozinho o mais precioso presente de Natal que ela já receberá, uma boneca nova. M. Mudando o comportamento de seu filho. O ponto principal de um serviço missionário e social é um terno desejo de ajudar os outros com atos de serviço. Porém, é possível que os pais saiam da trilha certa e impeçam os filhos de ser capazes de doar-se de forma não egoísta. Nós devemos ser cuidadosos, sim. Nossas atitudes de serviço para nunca demonstrarmos o amor condicional. Pais que somente se doam ou se dedicam a seus filhos quando se sentem satisfeitos com o comportamento deles têm os atos de serviço condicionais. Assim, nossas observadoras crianças aprenderão que uma pessoa só deve ajudar outra se há algo a ganhar em troca. Muitos pais desejam modificar o comportamento de seus filhos. Os psicólogos nos têm dito que o melhor caminho para essa mudança é alterar nosso próprio comportamento. O ato de servir deve ser uma preocupação desinteressada e amorosa. Tal atitude pode, com o tempo, mudar o comportamento de nossos filhos. O que eu ganho com isso é uma postura predominante em nossa sociedade. Tal conduta se opõe radicalmente à linguagem de amor das atitudes de serviço e é contrária ao coração de um serviço missionário e social cristão. As mudanças de comportamento que atingiram o auge nos anos 1970 influenciaram a educação de muitos pais que estão criando seus filhos hoje. Talvez você seja uma das crianças educadas sob essa influência negativa. Certamente, tudo o que deseja agora é que seus próprios filhos se tornem pessoas íntegras, sejam generosos e gentis com o próximo, particularmente com os menos afortunados, sem que tenham expectativa de retorno. Talvez você se questione se isso é possível em uma sociedade tão materialista e gananciosa como a nossa. Com certeza é, porém depende em grande parte de você. Seus filhos precisam verem você as características que você deseja ver neles. Eles precisam vivenciar seus atos de serviço e estar envolvidos em seu trabalho em prol dos outros. Você pode ensiná-los, mediante seu exemplo, a demonstrar preocupação ao próximo. Ó, exemplo da hospitalidade. Uma das maneiras mais eficientes de fazer isso é receber pessoas em casa. A hospitalidade familiar é um precioso tesouro, porque através desse ato de serviço as pessoas podem conhecer verdadeiramente umas às outras e construir fortes laços de amizade. Quando você abre sua casa para os outros, seus filhos aprendem essa significativa maneira de compartilhar amor com os amigos e a família. É preocupante o fato de cada vez mais as pessoas se reunirem em restaurantes em vez de fazê-lo em suas casas. A intimidade e o aconchego de um lar é muito especial. É importante para promover bons relacionamentos com outras pessoas e acontece em um nível mais profundo. Durante o começo dos anos 1970, fazíamos uma reunião na casa dos Chapman todas as sextas-feiras, à noite, destinada aos estudantes. Eles vinham das escolas das redondezas, incluindo a Universidade de Wake Forest, e o grupo variava de 20 a 60 pessoas. Nossa reunião era simples. Das 20 horas às 22 horas, tínhamos uma discussão sobre algum assunto moral, social ou de relacionamento, extraído de uma passagem bíblica. Depois desse período, havia um lanche acompanhado de muita conversa informal. Por volta da meia-noite, os Chapman colocavam todo mundo para fora. Nossos filhos, Shelley e Derek, eram muito jovens naqueles anos e ficavam zanzando de um lado para o outro durante as reuniões. Não era incomum encontrar um dos dois dormindo no colo de algum estudante, perto da lareira, ou conversando animadamente com alguém. Os estudantes eram a extensão de nossa família, de modo que as crianças aguardavam ansiosamente as noites de sexta-feira.
Aos sábados pela manhã, frequentemente alguns dos estudantes retornavam para o que começamos a chamar de faça bons projetos. Lotávamos a perua com estudantes e os distribuíamos pela comunidade para que realizassem boas ações, como recolher as folhas do jardim para os idosos ou limpar as calhas, além de outros serviços que precisassem ser feitos. Shelley e Derek sempre nos acompanhavam nesses projetos de ajuda. Eles insistiam em varrer as folhas sozinhos, ainda que a maior alegria deles fosse jogar-se em cima do monte que haviam varrido. Agora que são adultos, Shelley e Derek veem esse envolvimento com os estudantes como uma importante e significativa parte de sua infância. Shelley, que hoje é uma médica especializada em ginecologia e obstetrícia, reconhece que conversar com os estudantes da Escola de Medicina exerceu forte influência em sua decisão de estudar medicina. Tanto ela quanto Derek são pessoas muito preocupadas com o próximo. Derek tornou-se conhecido por convidar pessoas que vivem nas ruas para ficar em seu apartamento durante as noites frias de inverno. Será que realmente ensinamos isso a ele? Estamos convencidos de que compartilhar nosso lar com os outros e envolver os membros da família em projetos de serviço promove um profundo e positivo efeito na vida de nossos filhos. Tenha como alvo ensinar seus filhos a servir com naturalidade e desprendimento. Eles não escolherão esse caminho por acaso. Ao contrário, aprenderão quando observarem você servindo a eles e aos outros. Eles também aprenderão se você permitir que tenham pequenas participações quando estiver auxiliando os outros. À medida que forem crescendo, você poderá dar-lhes mais responsabilidades e tarefas. A principal linguagem de amor de seu filho é o serviço. As atitudes de serviço que expressam amor verdadeiro serão comunicadas à maioria das crianças em um nível emocional. Entretanto, se o serviço for a principal linguagem de amor de seu filho, seus atos de serviço comunicarão mais profundamente que você o ama. Quando essa criança lhe pede que conserte a bicicleta ou o vestido da boneca, ela não está simplesmente querendo que você execute a tarefa, ela está clamando por amor emocional. Isso é o que Jonatas estava pedindo a seu pai, João. Ao reconhecermos esses pedidos e reagirmos a eles, com atitude amorosa e positiva, enchemos o tanque emocional dos nossos filhos, como ocorreu com Jonatas. Entretanto, quando nos recusamos a responder às necessidades dos nossos filhos ou o fazemos com palavras duras e ásperas, com evidente má vontade, é possível que a criança saia com uma bicicleta reparada, mas com o espírito desencorajado e triste. Se o serviço for a principal linguagem de amor de seu filho, isso não significa que você tenha de atender a qualquer piscada que ele dê. Significa que você deve ser extremamente sensível a esses pedidos e reconhecer que, dependendo de sua resposta, ela tanto pode encher o tanque de amor até a boca quanto furá-lo. Cada pedido exige uma resposta amorosa e reflexiva. Que dizem as crianças? Observe o que cada uma das seguintes crianças disse a respeito de sua principal linguagem de amor. Cristina, 7 anos, tem tido inúmeros problemas de saúde nos últimos 3 anos. Sei que mamãe me ama porque, quando preciso de ajuda com a lição de casa, ela me ajuda. Quando eu tenho de ir ao médico, ela sai mais cedo do trabalho e me leva. Quando estou realmente doente, ela faz minha sopa favorita. Bernardo, 12 anos, vive com a mãe e o irmão mais novo. O pai foi embora quando ele tinha 6 anos. Sei que minha mãe me ama porque ela prega os botões da minha camisa quando eles caem e também me ajuda com a lição de casa todas as noites. Ela trabalha duro como enfermeira para que tenhamos roupa e comida.
Acho que meu pai me ama, mas ele não. Faz muita coisa para ajudar. J. Udite. 14 anos, é mentalmente inferior à média e frequenta uma classe de educação especial em uma escola pública. Sei que minha mãe me ama porque ela me ajuda a arrumar a cama e lava as minhas roupas. Durante a noite, ela me ajuda a fazer a lição de casa, especialmente a de arte. M. Arlene. Também 14 anos, é a mais velha de 4 irmãos. Sei que meus pais me amam porque eles fazem muitas coisas para mim. Mamãe fez a minha roupa para a peça teatral da escola. Na realidade, ela fez roupas para 2 outras amigas minhas. Isso me deixou muito orgulhosa dela. Papai sempre me ajuda com a lição de casa, em especial. Neste ano, ele tem me ajudado muito com a álgebra. Nunca imaginei que ele pudesse se lembrar de todas aquelas coisas. Para essas crianças, as atitudes de serviço de seus pais foram recebidas como amor emocional. Os pais cujos filhos falam esse tipo de linguagem aprendem que o servir é um ato de amor. Sirva a seus filhos e aos outros, e seus filhos saberão que você os ama.